salvar a minerada, só a justiça divina. Que eu perdi a esperança total com esses meninos daqui, né? Eu comi um rocambole agora cansado, e aí os meninos vão sair para almoçar fora, entendeu? Eu queria saber onde é que dá o nome, o Ricardo Carlines, Coralina, onde é que dá o nome para poder trabalhar com essas crianças aí? Minas Gerais é a melhor tarde do mundo para você. Muito obrigado ao senhor pelo prazer da companhia, a senhora pelo carinho da audiência. Estava acompanhando esse show do Barcelona, do meu querido... Ai, meu Deus, América, Barcelona, Toledinho. Aí é complicado pra mim. Meu coração tropical não aguenta não, Toledo, velho. Aqui, muito obrigado pelo prazer da companhia. Como eu estava dizendo, acompanhando o show do esporte. Agora fica comigo, com a minha equipe, na TV Alterosa, Alterosa Alerta, que te dá, né, te atualiza com as principais notícias do nosso estado. Antes de mais nada, quero agradecer a todos os meus amigos, companheiras que me seguem aqui embaixo, ó. facebook.com/AlterosaAlerta. Eu já tenho aqui algumas dezenas que estão nos acompanhando, mandando abraço, mandando beijo. Eu recebo com todo carinho e devolvo com mais carinho ainda, porque no programa de hoje você vai ver vários destaques, né? E principalmente que depois da prisão de 2 estudantes de medicina que foram flagrados comprando medicamento de uso restrito e com receita falsa, tá, minerada? Comprando de uso restrito com receita falsa. O Alterosa Alerta procurou um especialista para saber quais são os perigos dos remédios controlados, usados de forma indiscriminada. Ontem, nós mostramos o crime aqui. Agora, vamos mostrar os riscos que você corre se, porventura, deixar se levar por esse canto da sereia. Já, já, eu trago esse destaque para você. Eu gostaria que você chamasse toda a família para ver, hein? Porque muita gente pratica automedicação aí, e isso aí, muitas vezes, pode levar você à morte. Já, já, eu trago o diferencial da informação para você. Meu amigo, e você vai ver também que centenas de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais... Não vou falar assim. Centenas de integrantes do Movimento do Sem Terra, que eles não são trabalhadores, para mim, invadiram e ocuparam a sede do INCRA aqui em BH. É óbvio que eu deveria soletrar a sigla deles, MST, MTST, só que eu lamento muito, o meu conceito de trabalho é completamente diferente do de vocês. E eu não estou aqui para pentear macaco, então eu falo mesmo, tá? Invadiram a sede do INCRA aqui em BH, bandidos, invadiram um espaço público, não se apropriaram do que é dele de forma odierna e honesta, não. Invadiram um prédio público e cometeram um azar enorme. Eles tentaram colocar a mão na câmera sagrada da TV Alterosa. Eles tentaram colocar a mão, tentaram impedir a equipe, tentaram agredir. Se agredir, aí acabou. O programa eu faço só sobre isso, né? Empurraram a Etel Correia, Minas Gerais. Esse MST aí, ó, empurrou a Etel Correia, tentou agredir nosso cinegrafista. Aí, Minas Gerais, cadê? Deixa eu ouvir. Vai, põe na tela. Quem tá falando com a imprensa aí? Quem tá falando? Não põe a mão, não. Quem tá falando com a imprensa? Quem tá falando com a imprensa aí? Tá. Quem tá falando com a imprensa? Vamos esperar lá fora. Para de filmar, por favor. Não, para de filmar. Não põe a mão, não. Não põe a mão. Vocês me conhecem, né, Minas Gerais? Eu costumo dizer o seguinte, isso aconteceu por volta de 10 e pouquinho, 11 horas. Agora são 20 para 1. Peço licença para poder pedir como apresentador de televisão, eu quero a posição da polícia agora. Porque se a Polícia Militar de Minas Gerais, se a Polícia Civil, se a Polícia Federal, que tem a percepção de prédios públicos, não tiver feito nada até agora, vocês são, no mínimo, complacentes com isso. E vocês sabem o quanto eu defendo a Bicentenária, defendo a Polícia Civil aqui. Agora, se não tiver feito nada, se vocês não tiverem feito nada por essa agressão que nós sofremos aí, vocês são complacentes e estão de acordo com isso. E se não acontecer, Isabela, eu não quero dar isso antes da 1 hora. Não quero falar antes da 1 hora. Não vou falar sobre isso antes da 1 hora. Quero mostrar Minas Gerais inteiro, porque eu vou, a partir da 1 hora, eu estou para Minas Gerais inteiro. Estou falando o interno do meu programa. Eu quero mostrar isso aí para toda Minas Gerais. Os canalhas, vagabundos, bandidos, travestidos de pessoas que precisam trabalhar, eu duvido. Você quer dissipar esse tumulto aí? Quer acabar com ele? Joga uma enxada ali no meio. Joga uma vassoura no meio ali. Eu admiro muito a senhora aparecendo na coisa, com toda essa temperança aí, mas com todo respeito, vai buscar um emprego. Vai buscar essa outra do cantinho que colocou aqui, ó, a direita da sua tela. Vai procurar um emprego, cambada.
Vai procurar. Eu queria saber, com todo respeito a Etel, queria saber que eu ia sair morto desse trem aí. Mas se nem eu colocar a mão em mim, dá número 2 a 3 por 4. Então vem comigo, minerada. Traz pra mim, só pra mim, tira aí. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, de coração. Eu sempre, a não ser que eu receba uma orientação para não fazer isso aqui, mas eu sempre respeitei todo mundo. Vocês tentarem colocar a mão na câmera sagrada da TV Alterosa, no objeto de trabalho dos meus companheiros aqui, isso é mais criminoso. Acabaram com o trânsito no Alto Afonso Pena, isso é mais criminoso, ou é tão criminoso, quanto você nos assediar de qualquer outra maneira. Agora, se as polícias, federal se for competência dela, atribuição dela, a Polícia Militar não tiver lá na porta agora, não é negociando não, é sentando o dedo mesmo. Cadê os deputados que estão me assistindo agora? Cadê os senhores que estão me assistindo agora? Cadê? Para poder colocar nome em rua, vocês vão. Para poder arrumar nome de ponte, vocês colocam. Mas cadê o pessoal para ligar aqui para a TV Alterosa para se desculpar com a gente? Né? Cadê? Eu quero saber o seguinte. Não, o programa hoje é isso. Acabou. Acabou. Não tem mais nada mais importante que colocar a mão numa câmera minha. Colocaram a mão na minha equipe de reportagem. Vocês estão malucos? Vocês estão doidos? Mas não vai colocar mesmo. Eu quero falar com a Polícia Militar. Eu quero que mostre. Se não tiver lá, manda assistir, sob pena de não falar outra coisa aqui hoje. Eu vou dar o tempo da ligação. Eu não abro mão disso. Cambada de vagabundos, agressores. Aí, e chega aqui do cantinho, ó. Essa senhora tentou contemporizar, vem uma outra retardada do fundo lá. Me processa, pelo menos eu vou poder olhar no olho de vocês. Essa aqui do cantinho aqui, ó. Aí, deputado do MST, tá aí, ó. Olha o que vai fazer agora. Vê se é postura de uma pessoa decente ou honesta. Põe pra mim aí, pode soltar. Põe pra mim aí. Olha lá. Olha lá. Vê se é postura de alguém decente que tá lutando pelo próprio direito. Aqui, vem a outra por cima. Olha lá, vem com paninho pra colocar. Isso é crime. Isso é obstrução da publicidade que nós temos direito de fazer. Eu quero falar lá, tá, Isabel? Eu quero falar lá. Vem comigo, às 12h39. Não abro mão disso. Você vai ver ainda que, temporariamente, nós perdemos mais uma opção de lazer aqui na cidade. O zoológico de BH, nossa, eu tô irritado. O zoológico de BH vai ficar fechado até o feriado dia 21 de abril. Ou seja, o fechamento é para que se... tá aí. Tem alguma parte disso aí? Tem matéria? É já ainda? Eu estou descompensado. Quem tá? O Rafael? Martins, boa tarde. Rafael, olá, Martins, Stanley. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Tudo bem? Quantas vezes... Vamos falar do zoológico já? Vamos falar. Temos informações sobre o zoológico. Beleza. Stanley. Quantas vezes você, como jornalista que e um dos meus ícones na comunicação, quantas vezes você viu uma agressão tão ridícula à democracia como essa agora, que nós presenciamos e somos vítima dela? É um absurdo, né, Stanley? Eu já passei por isso também. Nós que somos repórteres estamos sujeitos a isso, sobretudo quando vamos fazer cobertura de grupos que são avessos à imprensa, né? E se fazem manifestação é porque querem ganhar visibilidade. E lá nós estamos para dar visibilidade e nos recebem dessa forma. É um absurdo. São agressores da democracia, Rafael. Porque um dos princípios que balizam a democracia no nosso país é a liberdade de imprensa. E, se eu não me engano, a intimidação também é um crime, né, Stanley? Sem dúvida nenhuma. E a agressão tá aí, ó. Pra mim é uma agressão. E não é porque eu sou casuístico, não. Se fosse uma câmera da Record, eu estaria falando da Rede TV, da TV Bandeirantes, da Globo, eu faria do mesmo jeito. E eu espero que os meus colegas de profissão tenham a mesma dignidade que eu tenho aqui. Que vocês noticiem agora, vocês noticiem que a comunicação, o telejornalismo em Minas Gerais está sendo agredido pelo MST, movimento do qual eu me recuso a chamar de trabalhadores. É um absurdo isso aí, é importante até fazer um levantamento para saber quantos ali são trabalhadores sem terra, né, Stanley? Você quer dissipar essa comunhão aí, ó, você joga uma carteira de trabalho no meio, que aí vaza todo mundo. Mas, Rafa, a gente vai falar sobre isso o programa inteiro, tá? Já acionei a nossa produção, quero ouvir a Polícia Militar dizer o que ela tem que fazer nisso. Até que ela diga que não é atribuição dela, porque o prédio é federal. Até que ela diga isso. Até que ela diga isso. O prédio é federal, atribuição da Polícia Federal. Mas vamos lá. Rafa, zoológico fechado, é isso? Exatamente, Stanley. Nós temos informações daqui a pouquinho. Nós vamos voltar com informações, Stanley, porque a empresa, a terceirizada, né, que fazia a conservação do zoológico, ela não faz mais e o zoológico está abandonado. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Pois é, Rafa, eu falava hoje pela manhã com a Etel e eu esperava até um desdobramento maior depois que nós falamos da notícia, mas nós temos o Parque Mangabeiras fechado, né? Temos a Lagoa da Pampulha com as arestas que tem para poder ser visitada pelas pessoas, Igrejinha Pichada e o Escambau.
temos agora o zoológico, que era uma referência nossa aqui em BH, também fechado. Parque Ecológico também está fechado, viu, Stanley? Sim. O Parque Ecológico, então vamos dar as informações aqui. Nós temos imagens aí do nosso zoológico. A expectativa, a prefeitura acredita que até o dia 20 de abril, que é a véspera do feriado, o atendimento ao público nessas áreas, né, do Jardim Zoológico, do Jardim Botânico, do Aquário, do Parque Ecológico da Pampulha, esteja suspenso. O motivo, Stanley, como eu disse, é o fim do contrato com a empresa terceirizada que era responsável pela conservação do zoológico. Uma nova empresa de terceirização deve ser escolhida por meio de pregão eletrônico até amanhã. A expectativa é que a visitação aos espaços da Fundação Zoobotânica seja retomada no dia 21. Vale lembrar, Stanley, que uma outra opção de lazer também está fechada por tempo determinado, como você disse, é o Parque das Mangabeiras, né? Ô, Rafa, eu fazia um estudo hoje pela manhã com calma e me lembrei do período de 90 dias, 120 ou 90 dias, que é o período de transição dos governos. Nesse período, não existe permissão para endividamento do governo que vai entrar. Mas ele já tem consciência do recurso financeiro com o qual ele vai trabalhar no ano subsequente. Pergunto eu, sabendo que a licitação acabaria, ou que o serviço prestado acabaria agora no mês de abril, por que é que não criaram o dispositivo de licitação para que no dia 3 de janeiro, essa licitação já fosse feita e o dia de início dos trabalhos fosse exatamente o dia imediatamente ao final do que existe? Falei grego, não? Seria falta de planejamento, Stanley? Ah, meu velho. Aí que tá o detalhe. As pessoas com todo respeito, tá? Não é a B ou C. As pessoas se elegem com a pecha ou sob o manto de serem grandes gestores e quando a gente vê aí, o zoológico tá fechado porque não fizeram a licitação. É por isso que nós estamos aqui para denunciar, né? Rafael, conto com você, 12h44, a prioridade da informação é sua, me interrompa a qualquer momento. Tá combinado. Minas Gerais, depois da prisão de 2 estudantes de medicina que foram flagrados comprando medicamentos de uso restrito e com receitas falsas, o Alterosa Alerta procurou um especialista para saber quais são os perigos dos remédios controlados. Muitos são usados como entorpecentes. Nós queremos saber quais os cuidados que os pacientes e os pais de jovens que vão atrás dessas drogas devem ter ao perceberem qualquer alteração no comportamento. Você vai ver agora na reportagem do Rangel Faolo. Até. São analgésicos fortes, indicados para dores intensas, como, por exemplo, a pacientes com câncer e fraturas. São psicotrópicos, aqueles que agem no sistema nervoso central. A venda é somente com receita. Na farmácia há todo um controle durante a comercialização. A gente anota nome do paciente, endereço, identidade, telefone, quantidade dispensada, lote, validade, número de registro do Ministério da Saúde desse medicamento e o farmacêutico encaminha para a Anvisa, que é o órgão fiscalizador. A venda indiscriminada desse tipo de remédio voltou a ser notícia depois da prisão em flagrante de 2 estudantes de medicina em Belo Horizonte. Fernando Henrique Moreira Silveira, de 27 anos, e Marcelo Botelho Reis, de 28 anos. De acordo com a polícia, os jovens adulteraram receitas e clonaram o carimbo médico de um professor para comprar cloridrato de oxicodona. Segundo especialistas, o uso abusivo desse medicamento pode causar efeitos alucinógenos quando associados a drogas ilícitas ou a bebida alcoólica. O mal mais direto, como outras drogas, é a dependência química, né? Muitas vezes os jovens usam esse produto associados, por exemplo, a bebida alcoólica ou algum outro tipo de droga para potencializar os efeitos no organismo. Então isso gera um risco grave de intoxicação, de dependência química e em alguns casos pode inclusive levar à morte. O médico que prescreve esse tipo de medicamentos sem necessidade e o farmacêutico que vende sem receita podem sofrer processos éticos movidos pelos conselhos. Além disso, eles vão ter problemas com a vigilância sanitária que faz o controle da comercialização dos produtos. Em alguns casos mais graves, a venda ilegal dos remédios pode ser configurada também como tráfico de drogas. A assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia diz que a fiscalização é constante. Sempre que um paciente ou a população ou o próprio farmacêutico perceber um comportamento incorreto ou
perceber uma prescrição que foi entregue na farmácia suspeita de uso indevido, ou se for constatado que a própria farmácia está fazendo a venda indevida desse tipo de produto, isso pode ser feita uma denúncia para a vigilância sanitária, e a vigilância sanitária vai tomar as medidas cabíveis ou para interditar ou para autuar esse estabelecimento. Pode ser até mesmo fechado. Pode ser até mesmo fechado. Ela deixa um alerta aos pais. É preciso acompanhar de perto qualquer medicação usada pelos filhos e também ficar de olho no comportamento deles. O comportamento do jovem que faz uso de medicamentos de forma abusiva é o mesmo, ele sofre no organismo os mesmos efeitos de que as drogas ilícitas. Dependência química, agitação, prostração, dependendo do uso da droga que ele estiver fazendo. Pois é, Minas Gerais, isso é um compromisso que a TV Alterosa tem com você. Isso é um compromisso que nós aqui temos com você. Porque muitas vezes a gente acaba não tendo a dimensão da onda que a gente quer produzir. E a dependência química, como muito bem disse a especialista, ela nasce justamente daquele ponto em que você acha que tem controle sobre a droga e, na verdade, você já foi embora. São medicamentos com princípio ativo, entre outros, da codeína, que é derivada da morfina, que é utilizada em pacientes terminais, que é utilizado em pacientes com histórico de neoplasia, leia-se câncer. Né? E aí, eu pergunto a vocês, o que é que esses estudantes, e está aqui meu querido Dr. Dilson Poc, que está indignado com isso também, o que é que esses estudantes, tendo a reserva moral e legal de conduzirem o seu jaleco, serem identificados como tais, salvadores de vidas, né? Estudantes de mecanismos que vão salvar vidas no futuro e agora estão traficando droga, falsificando receitas e documentos para poder produzir isso. É o que eu venho dizendo e vou repetir. Nós temos um crime tão organizado, mas tão organizado, que esses crimes, até mesmo ovacionado pelo Marcelo Odebrecht, há o argumento de que, abro aspas, não se constrói nada em país com guerrilha sem pagar propina. Não se sobe o Morro do Alemão no Rio de Janeiro sem pagar propina. Ou seja, se nós estamos num país que também não se importa e não se furta de investir o seu dinheiro em canalhas como esses dois que vocês estão vendo aí, que ao argumento de serem estudantes de medicina, estavam servindo e se prestando ao tráfico de drogas. Parabéns à especialista que esclareceu a importância que nós temos, sobretudo dos pais, de analisarem os procedimentos dos filhos. Tá certo, Minas Gerais? Parabéns mais uma vez à minha equipe por terem produzido uma matéria tão lúcida quanto essa aí e de tão bom alvite, de tão boa cepa, de tão importante que é o conteúdo. Meus amigos, eu queria só, antes de entrar na próxima matéria, agora são 12h49, coloca a imagem para mim aqui da agressão que a TV Alterosa sofreu. Tá aí. O meu amigo... Mas enfim, não, peraí, vamos comigo. Eu queria pedir, informar os grandes doutores e professores que lecionam nas faculdades da Polícia Militar de Minas Gerais, que eles olhassem, por gentileza, para mim, para o artigo 163 do Código Penal, que lá está, destruir, inviabilizar patrimônio público. De quem é a responsabilidade para ir até lá e verificar se está acontecendo? Eu estou fazendo a denúncia ao vivo. Traz para mim. Eu estou fazendo a denúncia ao vivo. Não precisa de boletim de ocorrência, até porque o fato que é notório é incontroverso. Aquilo que é notório ao público não tem necessidade de ser provado. Então eu queria pedir, eu recebi a informação de que a PM lamenta o que aconteceu com a Etel, mas pelo fato dela não ter feito boletim de ocorrência, não pode fazer nada. Agora eu estou invocando o artigo 163 do Código Penal, que explica sobre dano ao patrimônio público. Quero perguntar se a Polícia Militar de Minas Gerais, as polícias de uma maneira geral, mas a PM não se furta a falar comigo. Não se furta. Se ela tem legitimidade para ir lá agora e verificar a denúncia que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um dano ao patrimônio público. Tá aí. Se os senhores não for, eu vou questionar depois a corregedoria se é atributo de uma denúncia notória como... Se o flagrante delito não é isso aqui. Põe pra mim depois. Se o flagrante delito não é. Vem pra cá. Deixa eu falar de coisa boa. Põe pra mim minha querida implantar aqui, que eu recebo com muita honra e muito orgulho. O meu parceiro, meu amigo, meu irmão, que está tão indignado quanto eu, com esses queridos estudantes de medicina, doutor, sujando um jaleco tão nobre quanto esse, da medicina, da odontologia, enfim, das áreas da saúde, né? Se começa assim, imagina como é que acaba, né, Deixa eu ver. E aí eles furtam de nós até essa empatia, né? Essa alegria que a gente tem de vir falar de coisa boa, mas eu vou abrir esse parêntese e vou dizer para o senhor o seguinte, mais uma vez, eu tenho a honra de receber aqui, doutor Dilson, mas a Implantar, uma empresa, Minas Gerais, que eu sou testemunha,
que tem produzido inclusão social através do tratamento dentário. Doutor, qual é o diferencial dessa implantar, que é um sucesso em Minas Gerais? Unanimidade, não é sucesso, não, unanimidade em Minas Gerais. Qual o segredo? Stanley, em Minas Gerais, primeiro é o amor ao próximo, né? A gente faz as coisas usando as mãos, mas o coração, partindo do pressuposto que por trás de um ser humano que veio a perder seus dentes, existe um sonho, um desejo de ele poder mastigar bem, de ele poder falar de forma adequada, de ele poder voltar a se sociabilizar, porque a boca, ela não serve só para se alimentar. Existem coisas singelas como um simples beijo que é feito através da boca. Está? Pois é, e aí partindo desse sucesso todo que a Implantar faz aqui no Alterosa Elétrica, nós temos uma pergunta para o senhor, podemos? Vamos para a rua. Então vamos lá, vamos para a rua, Minas Gerais, vem comigo, pergunta. Dr. Dilson, a gente continua nas ruas para as pessoas tirarem as dúvidas odontológicas. E agora a gente vai conversar com a Poliana do Renascença, ela que vai fazer a pergunta. Dr. Dilson, dói para fazer implante dentário? O medo é um dos limitadores, sem dúvida nenhuma, Poliana, que faz com que pessoas muitas vezes deixem de fazer esse tipo de tratamento. É importante a gente clarificar que não dói fazer implantes dentários. Partindo do pressuposto que a gente utiliza de anestesia local e isso vai bloquear a ação dos nervos periféricos e o paciente não sente dor em hipótese nenhuma. Mas para aquele que viveu situações do passado que fazem com que ele venha a ter fobia do dentista, da cadeira do dentista, a Implantar tem algo que não é nada novo, nada diferente, que é a sedação venosa. O paciente vai tomar uma medicação na veia, vai dar um remedinho na veia para ele e ele vai dormir. Vamos anestesiar e vamos fazer o procedimento com o paciente dormindo e anestesiado. Então, você que tem medo, ligue agora mesmo para Implantar, agende sua avaliação que eu, Dr. Dilson Pocchio, vou lhe proporcionar um implante dentário com você dormindo. Doutor, tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá, Isabela, vamos colocar para o Dr. Dilson? Dr. Dilson, a gente continua nas ruas porque as pessoas continuam com dúvidas. E agora a pergunta é do Ulisses do Castelo. Dr. Dilson, eu gostaria de saber, é verdade que a dentadura pode causar câncer na boca? É muito interessante a pergunta desse jovem, partindo do pressuposto que 30 milhões de pessoas no Brasil usam dentaduras. E quando eu digo isso, eu penso no quão limitado socialmente, quão limitado no trabalho, profissionalmente essas pessoas são, visto que quem usa dentadura não consegue se alimentar bem, não consegue falar bem. Então, mas respondendo a pergunta dele, o trauma da dentadura pode sim levar a uma lesão e essa lesão, se não tratada de forma adequada, ela pode se transformar num carcinoma. E eu vou finalizar falando que é muito simples a solução para o paciente que usa dentaduras. Com a colocação de 5 implantes na parte inferior, de 6 a 8 no maxilar superior, a gente pode fazer uma prótese que é chamada de protocolo. E essa prótese é como se fosse uma dentadura, só que parafusada nos maxilares. Então a pessoa ela vai voltar a sorrir com qualidade, vai voltar a se alimentar com qualidade. Stanley, posso finalizar fazendo um convite? Eu gostaria de convidar você que está nos assistindo agora, que já foi a várias clínicas, conheceu vários profissionais, ou não sentiu confiança na clínica, ou não teve condição financeira de fazer esse tratamento, eu convido você a me procurar na Implantar, porque sem dúvida nenhuma eu vou buscar uma forma, um tratamento que vai encaixar na tua condição financeira e que vai solucionar para você o seu sonho. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer ter o senhor aqui. Mais uma vez, eu agradeço mais a presença magnífica. Um grande abraço. Obrigado, doutor Dilson. Minas Gerais, vamos sair para o intervalo, Isabel? Então, vamos fazer o seguinte, intervalo agora, daqui a pouquinho eu estou de volta e você já viu, né? Hoje é o meu dia. Vamos lá. Minas Gerais, mais uma vez, muito boa tarde. Agora eu tenho a honra, o orgulho e o prazer de estar em todo o estado de Minas Gerais. Muito obrigado ao senhor pelo prazer da companhia. A senhora querida amiga, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu vim para cá, meu time, muito obrigado por vocês confiarem na TV Alterosa para poder ser o jornal de informação no começo da sua tarde. Muito obrigado por vocês terem escolhido a TV Alterosa como uma TV que o mineiro vê. Eu estou daqui, em nome de toda a TV Alterosa, reforçando o compromisso que nós temos. Nós aqui somos mineiros de corpo, alma, coração e de mente. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Deixa eu passar para vocês uma dica importante. A Bandeirantes Imóveis é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores imobiliárias de Minas Gerais e ela está numa parceria muito forte conosco aqui, dando facilidades para os telespectadores e para os internautas da TV Alterosa, do Alterosa Alerta. A ideia é a seguinte: tínhamos terrenos em Cachoeira da Prata
cidade que eu amo tanto, me recebe com tanto carinho, e terrenos de 50 mil reais no bairro Recanto Salvador, que é um bairro planejado, feito com carinho para os meus mineiros. E aí o terreno, o valor mínimo era 50 mil reais. E numa composição aqui, trouxemos esse valor para 30 mil reais para pagamento à vista. Também temos a facilidade de parcelamento, sem consulta ao SPC ou Serasa, sem entrada, com parcelamento dentro da sua condição. Então, Minas Gerais, esse momento que eu estou aqui agora da Bandeirantes Imóveis é exclusivo, é para você que é meu telespectador e que confia em nós para te entregar uma excelente notícia como essa. Lotes de 50 mil reais, nós estamos vendendo por 30 mil reais em condições super facilitadas. Primeiro 30 mil para pagamento à vista e se você não tiver esse dinheiro, obviamente, está apertado, igual eu, você vai comprar parcelado dentro das suas possibilidades. A Bandeirantes Imóveis tem um telefone 31 99907 9139, é o telefone da Bandeirantes Imóveis, para o WhatsApp. E para o telefone fixo, para central de vendas, eu tenho o prazer de colocar na sua tela em tela cheia, 31 3485 0123. Recanto Salvador, mais um empreendimento de sucesso da Bandeirantes Imóveis. O telefone está na sua tela, ligue lá e faça um bom negócio. Meus amigos, eu quero conversar com vocês o seguinte, a Polícia Civil prendeu 2 jovens e apreendeu, por força de lei, um adolescente, não posso falar prendeu também, e eles são suspeitos de participarem do latrocínio do estudante de medicina veterinária Gabriel Araújo de Oliveira, de 21 anos. A vítima foi morta na noite do dia 6 de fevereiro deste ano, durante um assalto no bairro São Gabriel, aqui na capital. E durante essa apresentação, meus amigos, dos criminosos, o delegado ele faz um desabafo. E, doutor, faço minha as palavras do senhor na tela. Quando da apreensão do menor infrator, ele estava usando um tênis de R$800. Quando da prisão do Robert, ele estava usando uma calça de R$400. Se pesquisarmos na página, na rede social do Marcos Flávio, ele está em baladas, ostentando garrafas de uísque, festas caras. Não estou aqui dizendo que eles não podem usar um tênis caro, não podem usar uma roupa de marca, nem que possam frequentar festas requintadas. Ocorre que essa vida que eles estavam levando é à custa do celular da empregada doméstica que está no ponto, do frentista, a despeito de serem jovens, com toda a capacidade física e rigidez mental para o trabalho. E há quem arrisque dizer que são excluídos da sociedade. O desabafo é do delegado responsável pelas investigações que levaram à prisão desses 2 homens, Marcos Flávio de Oliveira Souza, de 18 anos, e Robert Martins da Silva, de 20. Eles são suspeitos de participar do latrocínio, roubo seguido de morte de Gabriel Araújo de Oliveira. Segundo a polícia, o estudante de 21 anos foi abordado pela dupla que estava de moto e era escoltada por um terceiro comparsa após sair de uma quadra de futebol no bairro São Gabriel. O crime foi em fevereiro deste ano. Após o futebol, ele estava se dirigindo para a casa de um amigo onde haveria uma partida de truco. Nesse itinerário, ele andou pela rua mexendo no aparelho celular, ocasião em que os indiciados passaram de moto, os 2 maiores de idade, juntamente com o menor de idade, e abordaram a vítima. Uma testemunha referida disse que a vítima teria resistido ao entregar o aparelho celular, ocasião que entrou em luta corporal com um dos autores e o Robert, que estaria pilotando a motocicleta, desceu da motocicleta e efetuou um disparo de arma de fogo no tórax do Gabriel. Não sei o que tá pegando isso aí não, escorreu nesse B.O. aí, tava em casa. Cadê a prova que eu tenho envolvimento aí? Cadê a prova que eu tenho envolvimento aí? Tá prendendo pessoas inocentes. Robert também afirma que comprava o que ostentava na internet. Curtir, todo mundo tem direito de curtir. Eu só pode fazer isso, eu tô roubando, tô matando, tô traficando. Mas de onde vinha o dinheiro? Trabalho. Trabalho de quê? De acordo com as investigações, o terceiro envolvido é um adolescente de 17 anos que foi apreendido no dia 8 de março, 2 horas após ter participado do roubo de uma carga de carne suína no anel rodoviário. A polícia encontrou com ele um celular onde havia fotos no momento do roubo. De acordo com informações do delegado, o menor disse que entregou a arma usada no latrocínio de Gabriel a um outro adolescente e que essa arma teria sido usada pelos maiores que, segundo ele, assassinaram o estudante de medicina veterinária.
Quando da apreensão do menor infrator, ele estava na posse de um Fiat Doblô clonado e uma carga de carne suína avaliada em R$10 mil. E o que é interessante nesse caso, que os dois maiores atribuem o latrocínio ao menor. O menor, por sua vez, atribui o latrocínio aos dois maiores. Então a gente vê aí que estão jogando um para os outros. O menor já está cumprindo medida socioeducativa no Centro de Internação Provisória Dom Bosco, em Belo Horizonte. A Polícia Civil ainda apurou que os maiores têm histórico antigo de furtos e assaltos e que Robert, condenado a 9 anos de prisão, estava foragido da Justiça desde dezembro de 2016, quando recebeu o benefício da Justiça para passar o Natal em casa. Para receber o benefício da Justiça, meus amigos, ele tem que ter passado por uma comissão. Uma comissão formada ou por um assistente social, e por um psicólogo, por um terapeuta ocupacional, por alguém da área de humanas / saúde, que atestou para o Ministério Público e, por consequência, para o juiz, e ambos aceitaram o atestado conferido pelo profissional da área de psicologia, sociologia, enfim, para aquele que tem a reserva legal e moral de deferir a saída dele, esse cara saiu por autorização da Justiça, ou seja, e eu vou falar só eu, me intimidar aqui, só a câmera pra mim. Ou seja, tá, pra vocês entenderem que eu não escolho o lombo para poder falar. Ou seja, esse assassinato que aconteceu, se vier a ser provado que ele foi praticado por uma pessoa que saiu com autorização da Justiça, eu não tenho, sobretudo pelo que diz respeito, vocês estão me pedindo para poder falar, do meu ponto de vista, o artigo 133 da Constituição Federal, que confere aos bacharéis em Direito a autonomia de, em nome da advocacia, poder falar, esse assassinato aconteceu com o aval da Justiça. Esse assassinato aconteceu com o aval do juiz, do promotor e dos profissionais que deferiram o pedido de saída desse canalha. Vocês, juízes e promotores, fizeram isso tudo que você está vendo agora. Vem comigo, Isabela, comigo. Eu tenho a honra e o orgulho de colocar agora comigo. Ele é meu amigo, mas nunca interferiu numa reportagem aqui e eu não estou fazendo propaganda dele não. Ele nunca me disse não e nem se furtou de atribuir as responsabilidades. Eu tenho a honra, o prazer e o orgulho de estar na linha agora, emocionado que estou, porque a minha Etel, o meu Valdir e o meu Alvarez tiveram a integridade dele, apesar de não terem feito o boletim de ocorrência. Mas eu falo agora e ouço com muito carinho, muito respeito, Sua Excelência Major Santiago, que me responde ao pedido que fiz em estar comentando com ele. Major Santiago, antes de mostrar a matéria, eu gostaria de dar boa tarde ao senhor. Muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Um prazer falar com você também, viu? O prazer é todo meu, a honra é toda minha. Major, eu sei que o senhor não está na frente do televisor aí, porque o Major Santiago interrompeu uma reunião formal onde ele participava para poder atender a TV Alterosa. E isso, Major, faz com que eu tenha mais respeito pelo senhor ainda. Peço licença para que Minas Gerais saiba que a Polícia Militar está agora assistindo a matéria que eu vou colocar no ar. O senhor me permite, Major? Com toda certeza. Fique à vontade, meu amigo. Minas Gerais, TV Alterosa agredida pelo Movimento Sem Terra agora na sua tela. Acompanha comigo. Trânsito completamente congestionado aqui na Avenida Afonso Pena, no sentido bairro Mangabeiras. Integrantes do movimento do Sem Terra estão ocupando o prédio do INCRA e alguns aqui estão fechando o trânsito. Motoristas nervosos aqui. Os manifestantes agora começam a sair do meio da rua e se dirigem para o prédio do INCRA, que já está ocupado. A gente vê que eles estão aí com bandeiras, faixas, estão pedindo por direitos que, segundo o movimento, foram retirados no atual governo. Quem está falando com a imprensa aí? Quem está falando? Não põe a mão, não. Quem está falando com a imprensa? Quem está falando com a imprensa aí? Tá. Quem está falando com a imprensa? Vamos esperar lá fora. Para de filmar, por favor. Não, para de filmar. Aqui dentro você não vai entrar. Não põe a mão. Registramos
tivemos aí a chegada da polícia, são policiais do batalhão de trânsito que pararam aqui por causa da movimentação e a gente acompanhou uma conversa da Polícia Militar com um dos integrantes aqui do movimento do Sem Terra que falou das reivindicações. Nesse momento o pessoal todo concentrado aqui do lado de fora, a determinação aí da direção do grupo é de que eles vão permanecer no local ocupando até que seja aberta uma negociação com os representantes do INCRA. O pessoal aqui vem de 9 regiões. Sul, Rio Doce, Jequitinhonha, Norte, Triângulo, Centro-Oeste, Grande BH. Qual é a pauta de vocês? É a questão da agilização da reforma agrária, que está totalmente parada. E tanto por parte do governo federal, como do governo estadual também. Vamos tentar uma reunião. Vamos ficar a semana inteira aqui em mobilização na capital para destravar essa pauta. Meu querido amigo Major Santiago, faço a minha meia-culpa e a meia-culpa da minha equipe em não ter ido imediatamente à Polícia Militar e feito o boletim de ocorrência na flagrante agressão que nós sofremos. Pergunto eu ao senhor, com toda a reverência, em casos como esse, alguém que sofre uma injusta agressão, qual é o passo a passo que ele deve fazer, Major? Não, já é procurar. É lamentável, eu consegui ver as imagens também, eu corri rapidamente aqui e consegui pegar o sinal da Alterosa. É lamentável quando nós observamos qualquer atitude de violência, né? A Polícia Militar ela sempre se fará presente para garantir, manutenir o que a nossa Constituição Federal ela preconiza, né? Manifestações pacíficas, manifestações onde as pessoas estejam ali com o intento realmente de fazer a exposição dos seus motivos, mas que não haja nenhum tipo de violência, né? Nesse caso específico, é importante que seja imediatamente procurada a Polícia Militar para que ela tome as providências sim na identificação desses indivíduos, dessas pessoas, e se não for possível que isso seja registrado em boletim de ocorrência, para que a própria Polícia Investigatória possa dar sequência a isso. É inconcebível no século XXI qualquer cerceamento ao jornalismo que busca levar a informação, que busca trazer à sociedade realmente o Estado democrático de direito na plenitude. E a Polícia Militar quer ser sempre parceira disso, não só do jornalismo, mas também dos movimentos, para que todos possam realmente se manifestar, mas dentro da ordem. Não vivemos uma anarquia, vivemos um Estado democrático de direito. Não há espaço para que as pessoas se manifestem de forma violenta. Major. E esse é o nosso posicionamento, meu querido. Pois não. Pergunta ao senhor, que é um mestre no direito, no campo jurídico, se o crime previsto no artigo 163 do Código Penal, que é o dano ao patrimônio, por se tratar de uma ação penal pública incondicionada, ou seja, basta que a autoridade verifique que aconteceu e vá tomar as providências, pergunto ao senhor se é atribuição, e eu pergunto por total desconhecimento meu, se é atribuição da Polícia Militar registrar o boletim de ocorrência, não do ponto de vista da violência contra a pessoa, mas do crime contra o patrimônio. Não, com certeza, a Polícia Militar ela tem que registrar sim, há uma necessidade de que nós façamos a positivação disso para que o persecutio levis, a persecução criminal, ela transcorra e as pessoas possam, dentro da justa medida, serem penalizadas, mas não pela penalização em si, mas porque nós preconizamos, como eu falei anteriormente, o Estado democrático de direito, né? É inconcebível hoje, nos dias de hoje, qualquer ação que seja violenta ou que interrompa qualquer tipo de manifestação. Também no sentido de que o jornalismo ocorra, ou também um cerceamento do direito de ir e vir, né? Uma manifestação, por exemplo, não pode cercear o direito de ir e vir. Então, há uma combinação de fatores importantes dentro da nossa Carta Magna, e a Polícia Militar, ela quer ser sempre coadjuvante nesse processo da paz. Isso é que é importante, meu amigo. Major, eu endosso mais uma vez, em nome do Alterosa Alerta, a fala do senhor. Quero agradecer pela gentileza, sobretudo pela minha indelicadeza de ter pedido ao senhor que alterasse a sua rotina aí para poder atender o nosso programa, mas isso só mostra a fidelidade que nós temos com a Polícia Militar e a quanto ela devolve no mesmo número, gênero e grau a gentileza que nós entregamos. Leve, por gentileza, o meu abraço ao Comando Geral e a todos os comandados da Polícia Militar de Minas Gerais pela gentileza de estarem sempre ao alcance da TV Alterosa quando é necessário. Obrigado, Major. Boa tarde. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade pela pronúncia. Um abraço para vocês e para todos os telespectadores. Muito obrigado. Minas Gerais, comigo agora. Pergunto eu,
se nós podemos qualificar alguém sobre algum aspecto. Quem é jornalista fez. Rafael Martins comigo. Põe para mim, por favor, na tela, Miltinho. Rafael Martins, quem faz jornalismo, recebe a qualificação de jornalista. Exato. E por aí nas derivações. Eu pergunto a você se eu posso nominar alguém como integrante de um movimento sem terra, se ele nunca foi proprietário de uma. Porque ele não sabe o gosto que tem ser proprietário de alguma coisa e depois perdê-la. Se ele nunca teve, ele nunca foi um sem terra. Ele sempre, ou melhor, ele foi sempre um sem terra. Por que ele está pleiteando agora? Eu quero saber, Rafael, em qual escola ele fez curso de agronomia? Em qual escola ele estudou? Não adianta escolher a escola da vida, não, porque o tal do cara que falou que era presidente da República na escola da vida tá aí, com o nome mais sujo que pau de galinheiro. Rafael, pergunto eu, qual é a legitimidade que um movimento desse tem quando ele invade um espaço público de Belo Horizonte e o depreda, como nós estamos vendo na nossa reportagem, Rafa? Nenhuma legitimidade, Stanley. Né? Ele não pode requerer, né? Não tem essa condição de requerer. Você foi muito feliz aí na sua fala. O sem terra, para ele ser sem terra, ele tem que ter sido dono de alguma terra, né, anteriormente. Então, para ele poder requerer, ele tem que dizer que ele foi expulso de algum lugar, né, para ele falar que ele precisa ter um outro lugar. Só perde a condição de que em algum dia alguém foi. Exatamente. Né? Agora, eu não sei se eu vou dar muito trabalho para minha equipe maravilhosa. Que honra que eu tenho de trabalhar com vocês. Que honra que eu tenho de trabalhar com vocês. Que honra que eu tenho de ser o apresentador aqui de uma reportagem onde a Etel Correia passa pelo que ela passou, Valdir Alvarez. Que honra que eu tenho. E que honra de saber que quando eu cheguei lá embaixo para poder me contar, ela estava com sangue nos olhos. Não por revanche, nem por vingança, mas por saber que o jornalismo ia ser defendido aqui pelo Alterosa Alerta. Rafa, pergunto eu a você de novo. Que tipo de autoridade, estando em Belo Horizonte, estando em BH, e tendo sangue mineiro nas veias, vai suportar ouvir alguém falando com sotaque gaúcho, no final, eu não sei que sotaque que é não, mas o cara que deu entrevista para nós, se ele for mineiro, se ele for eleitor de Minas Gerais, eu vou ser sincero para você, vai comer um churrasco comigo. Porque não é, Exatamente, Stanley. Eu já fiz uma entrevista com o Movimento Sem Terra, não sei se você vai se lembrar, lá em Itamarandiba, quando caiu um helicóptero do dono de uma fazenda, ele estava em pé de guerra com os sem terras. Você foi ao vivo lá? Eu fui ao vivo, entrevistei o líder deles lá, que era de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Stanley. E ele estava nesse movimento organizado no interior de Minas, no Vale do Rio Doce, falando pelos sem terra que queriam terra no estado de Minas Gerais, um cara que é do Rio Grande do Sul. É isso aí. Rafa, tá no ponto, os melhores de Minas Gerais estão conosco no suíte, tá no ponto a fala dele. Vamos ouvir? Vamos lá. Comigo, Mineral. Vem de 9 regiões. Sul, Rio Doce, Jequitinhonha, Norte, Triângulo, Centro-Oeste, Grande BH. Qual é a pauta de vocês? É a questão da agilização da reforma agrária, que está totalmente parada. Rafa, pode tirar esse ninguém daí. Tem mais um detalhe, Stanley. Nessa reportagem que eu fiz com o Sem Terra, eu conversei também com um que era português. Nascido em Portugal e estava no meio do Sem Terra também falando por eles, Stanley. Rafael, esse cara do Sul elege governador de Minas Gerais? Não. O voto dele conta? Não. Elege prefeito? Também não. Não elege um deputado federal? Não. O cara que vota no Rio Grande do Sul não elege deputado de Minas Gerais? Não, absolutamente. Então, eu posso dizer, do ponto de vista jurídico, que nós estamos sofrendo um esbulho eleitoral aqui. Está sendo tirado dos nossos deputados de Minas Gerais a representatividade de alguém pleiteando no nosso estado, que é meu, é seu, é de quem está me assistindo agora, alguém que está tirando do nosso estado a garantia de nós distribuirmos terra para quem vota em Minas Gerais, se formos ter que fazer isso. Falei besteira? Não, falou certo. Então pronto. Tem que cobrar lá no Rio Grande do Sul, né? Que é a terra dele, onde ele vota. Se ele quiser cobrar alguma coisa também, se ele tiver moral para isso, né, Estado? Estado que amamos. Estado que está fazendo Minas Tia aqui, trazendo a sua representatividade. Amamos o Rio Grande do Sul. Rafael, você tem alguma dificuldade em entender isso? Que nós somos tão sulistas quanto ele? Absolutamente. Nós somos gaúchos, eu, Rafael Martins e toda a TV Alterosa, seremos gaúchos dos gaúchos honestos. Que é a maioria esmagadora. A maioria esmagadora. Mas desses traficantes de mentira, desses esbulhadores possessórios, desses canalhas que nunca viram o gosto que tem um sol de meio-dia carregando um enxada de 12 litros para capinar um beco de café. E eles são... Esse menino que tá aí, ó. Volta de novo, um menino. Rafael. Não deve ser... Aqui. Olha o Sem Terra aqui.
E ele tá falando, você fez a leitura labial dele, ele fala que não pode filmar, Stanley. Não pode o quê? Quem é ele para falar que não pode? Ô, Rafael, é tristeza lá, no rosto não dele. pode. E a tristeza no rosto ele dele? tá muito sofrido, né? A Aí tristeza. querem Olha lá. nos acusar de fascistas, Stanley. Né? Rapaz. Gostam de falar que a imprensa é fascista, mas quando você não permite o contraditório, quando você não dá a opinião, a fala pro outro, o fascista é você. Rafa, Né? para encerrar, se eu tiver o direito de aleatoriamente escolher qualquer um desses aí que estiverem vestidos de camisa vermelha, eu escolher, e eles me disserem, olha o que eu tô falando, se eu escolher a pessoa e eles me disserem qual é o conceito de fascismo, aonde nasceu, quem foram os seus representantes, para que ele possa na televisão sustentar uma coisa dessa, eu tenho 40 alqueires de terra e mulher e distribuo para eles. São canalhas. Rafa, pessoas que estavam passando na Afonso Pena, Luiz Cláudio Lotti teve que passar por cima do canteiro porque eles foram ameaçados. Motoristas da minha capital, no Facebook do Alterosa Alerta, é só pegar lá e olhar. Aqui nós não inventamos de derrubar um balão no céu, poder falar que é notícia, não. Aqui em tempo real, agrediram o motoqueiro. Rafael, tá ouvindo você? Rafael, tá contigo aí, quais foram as aversões? Vários crimes que aconteceram ali, Stanley, né? Crimes de intimidação, crime de ameaça, não teve vias de fato, mas tivemos outros crimes que foram cometidos. Aí quem comete crime é criminoso, né, Stanley? Rafael, você enterra com iPhone, você enterra com notebook, Quem falou comigo isso, meu Deus do céu? Tá comigo todo dia, o Henrique, meu querido Henrique. Tá aí, você enterra com tênis da importado, com mochila importada. Quem financia esse pessoal, Stanley, para viajar e rodar o tanto que eles rodam? Ô, Rafael, eu quero Quem é que paga essa conta? Todo mundo sem trabalhar aí, não tá? Uai, não tá recebendo dinheiro, não. Como é que viaja? Como é que paga a comida, a alimentação? Como é que paga essa faixa que eles colocaram aí? Como é que paga a faixa? Como é que paga a faixa? Como é que paga a barraca que vende caro na loja de esportivo? De onde é que vem esse financiamento, Stanley? Uai, meu velho, eu te falo, sem nenhum problema. Do mesmo lugar que vem o banheiro químico e o lanche quando eles vão para a cidade administrativa. Agora, se eu estiver mentindo, respeito demais os senhores. Se eu estiver mentindo, por gentileza. O MST sequer tem CNPJ e é uma das organizações bandidas sustentadas pelo Poder Público Federal. É só pegar o portal de transparência e ver quantos milhões foram direcionados para esses canalhas aí que agridem cidadãos de Belo Horizonte, que agridem cidadãos de BH. Na minha cidade, não. Na minha cidade, não. Eu queria que eles tivessem, assim, uma insanidade. O problema ia ser grande, galera. O problema ia ser grande. Agora, eu quero saber, Rafael, vem comigo. Você sabe que não tem nada tratado que nós vamos falar aqui, até porque nós dois somos um só. Completa a frase daí. Mexeu com o Etel? Mexeu com todos nós. Tá bom, velho. Deu ruim pra vocês. Deu muito ruim. Mexeu com o Valdir? Mexeu com todos nós. Mexeu com o Alvarez? Mexeu com todos nós. Aí tem gente falando aqui. Ô, Rafa, obrigado mais uma vez, tá? Até já. Te amo muito, irmão. Tá bem. Vem cá. Quem tá comigo no Facebook? Vem pra cá. Ô, Ricardo, eu não reconheço a luta dos trabalhadores. É fácil de responder isso. É fácil responder isso. O artigo 163 do Código Penal diz, Ricardo, diz que o dano ao patrimônio gera criminoso quem pratica ele. E eu estou provando por A mais B que essa invasão gerou dano ao patrimônio. Agora, esse mesmo Código Penal, Ricardo, eu não sei se você tem essa formação, mas se não tiver, por favor, reduza-se ao seu conhecimento. Esse mesmo Código Penal diz que, abro aspas, quando não é possível identificar o autor de um crime, tendo sido ele praticado por mais de uma pessoa, estabelece a responsabilidade para todos na cota parte igual. Isso se chama turba. Não venha você falar comigo que eu não reconheço os movimentos sociais, porque eu pratico eles. Só que eu pratico de forma ordenada, honesta, decente. É só pegar minha biografia aí fora e ver como é que é. Eu não tô aqui de enfeite porque eu tenho careca bonita, não. Eu tô aqui porque eu tenho história feita no meu dia a dia. E eu não aceito esse tipo de agressão. Nós temos o TV Verdade agora na sequência, temos o Jornal da Alterosa e nós não aceitamos. Eu espero que as outras emissoras de televisão sejam solidárias à jornalista Etel Correia, ao Valdir e ao Alvarez, porque foram vocês, a Câmara de vocês que passaram por isso. Então as escutas que estão fazendo comigo aqui agora têm uma dignidade de no programa de vocês fazerem isso, porque se não fizerem,
E eu não tô sendo assintoso, não. Se vocês não fizerem, eu vou saber exatamente a cota com que eu vou devolver daqui pra frente o que vocês falaram. Tá certo? E aí, Minas Gerais, é o que eu falo com vocês. Isso aqui é audiência. Porque no nosso Facebook tá lá, mexeu com a Alterosa, mexeu com a gente. E é isso que eu quero. Porque quando mexem com vocês na falta de medicamento, eu tô lá. O Carlinho tá lá, a Etel tá lá. Quando mexe com vocês na denúncia, nós estamos lá. É o mínimo que você tem que fazer. Agora, movimento sem terra. Vocês não são bandidos. Porque por bandido, eu talvez nutrisse algum tipo de respeito. Agora, a partir do momento que vocês estenderam essa mão suja de vocês, corrupta de vocês, para poder tocar na câmera sagrada da TV Alterosa, vocês compraram a maior guerra da vida de vocês. Saibam a partir de hoje que eu, Stanley Ramos Guzmán, sou adversário de vocês em qualquer campo que vocês estiverem. Não mexam com a TV Alterosa. Não mexam com os profissionais que trabalham comigo. Não, é um conselho que eu estou dando, não mexam. Tá certo? A propósito, os demais que têm por hábito a inveja de falar desse grupo, estendo a vocês também a meu conselho, tá bem? Hashtag, vem com a Alterosa, Minas Gerais. Vem comigo, Minas Gerais. Escolham qual que vocês querem, mas saibam de uma coisa. A mesma mão que acaricia é aquela que gosta. A não ser que tampa pedra, é o que está escrito lá. Eu quero dizer para vocês o seguinte, pelo amor de Deus, se eu tiver falado alguma coisa que vocês não diriam se o agredido tivesse sido seu familiar, a mesma mão que bate é que acaricia. Se eu, Stanley, tiver falado aqui em proteção aos meus irmãos de trabalho, uma coisa que vocês não teriam dito se fosse o filho de vocês tivesse sido agredido por eles, eu retiro o que eu falei. Isabela, vamos para o intervalo comercial. Obrigado. Minas Gerais, estamos de volta, agora são 1h27. Com toda a humildade do mundo, quero agradecer a você que mandou a sua homenagem, a sua solidariedade à TV Alterosa, na pessoa da Etel Corrêa. Muito obrigado por vocês terem feito isso. Eu vou, a cada dia, reiterar o meu amor por você, o amor dessa emissora, de cada membro dessa emissora, a vocês que estão nos assistindo agora. Muito obrigado mesmo. Em homenagem ao povo gaúcho, de quem eu tenho tanto respeito, de quem eu tenho tanta admiração, sou fã da cultura, adoro um certo Capitão Rodrigo. Né? Quem é que não gosta dessa literatura fantástica do Sul? Quem me conhece sabe disso. Mas eu quero apresentar a vocês a Minas Tchê, o dia da Minas Tchê. Vai ser na Serraria Souza Pinto, Minas Gerais. A impressionante feira gaúcha que o pessoal de BH tanto adora e que eu também tanto adoro. Lá tem de tudo, tá? Moda, calçados, bolsas, acessórios, artesanato e muita gastronomia. Tem também a costelaria gaúcha espetacular, os chocolates de Gramado mais espetacular ainda. Tem os salames, queijos, vinhos coloniais e muita comida boa, muita coisa boa. Minha gente, além dos produtos, lá tem muita diversão. Tem as danças típicas do Rio Grande do Sul e este ano, vai ter ainda a festa alemã com as danças e as comidas típicas. Tem ainda o concurso do Shopping Metro com prêmios para os ganhadores. E diariamente tem shows sertanejos na Costelaria Gaúcha, que faz aquela costela maravilhosa, assada no fogo de chão e também o porco no rolete. Minas Tchê começa nesta quinta-feira, dia 20, que é véspera de feriado, e vai até o dia 1º de maio. Então confira a programação no site minastchê.com.br, você não pode perder. Vai ser lá na Serraria Souza Pinto. Vamos lá então, vamos participar comigo das redes sociais? Coloca para mim aqui na tela, Isabela, por favor. Tá aqui, eu só quero dizer para vocês o seguinte, quem entrar no aplicativo, tá aqui, estão aqui todas elas, quem entrar no aplicativo do Alterosa Alerta a partir de agora, vai poder acessar lá e falar assim, eu quero ganhar o ingresso. Tá aqui, eu quero concorrer ao ingresso. Entra lá, pra vocês poderem ver. Minerada, um beijo pra vocês, obrigado pela companhia, pela audiência e amizade. Até amanhã, se Deus quiser.